Bom dia, bom dia, bom dia! Quantos dias já que eu não apareço por aqui? Bom dia, bom dia, bom dia! Deixa eu colocar aqui o tema da nossa live. A síndrome da boazinha e da salvadora no contexto sistêmico. Deixa eu escrever aqui. A síndrome da boazinha e da salvadora no contexto sistêmico. Fixar. Bom dia! Minhas deusas, minhas mulheres prósperas, maravilhosas. Como que vocês estão? Eu tava com saudade de aparecer ao vivo aqui, só que eu andei num processo aí de reconexão comigo mesma, também me entendendo. E agora eu estou num processo assim, ó, de novo posicionamento aqui, com tudo que eu vim aí vivendo, vivenciando comigo mesma, com a minha equipe espiritual. Então vocês vão ver muitas novidades por aqui ainda. Quero voltar sim fazer as lives toda sexta-feira agora, então não é mais de quinta, é toda sexta, então eu vou me comprometer de estar aqui com vocês toda sexta-feira. Vocês estão me escutando bem? Estão me escutando bem? Hoje eu dei uma lambidinha no meu cabelo porque eu não lavei, né? Inclusive estão com os branquinhos aí aparecendo, gritando, né? Mas não tem problema, né? É a realidade da pessoa no momento, então vamos ser livres, leves, soltas, autênticas. Ser a nossa verdade, mostrar a nossa verdade, a nossa realidade, por que não? Sem julgamentos, por favor. Então, hoje, né, vou falar sobre a síndrome da boazinha e da salvadora no contexto sistêmico, porque eu sempre falo para vocês no contexto sistêmico, né? Então, eu quero também falar mais sobre o que é esse sistêmico, esse olhar sistêmico, que eu sempre falo aqui, mas muitas pessoas ainda não entendem o que é o olhar sistêmico, o que é as terapias sistêmicas, o que é a constelação familiar, que é uma técnica que eu utilizo nos meus atendimentos, no meu acompanhamento terapêutico, que traz aí muitas consciências, né, para as pessoas. Inclusive, ultimamente tem sido a técnica que me trouxe muitas consciências para mim me conhecer, né, através do meu autoconhecimento, né. Então, a síndrome da boazinha e da salvadora são comportamentos que, embora aparentemente bem intencionados, podem esconder padrões familiares, emocionais, né? Que geram aí desequilíbrios nas relações, no próprio bem-estar da pessoa. Então, através da visão sistêmica, essas síndromes podem ser compreendidas como reflexo de dinâmicas familiares bem profundas, muitas vezes inconscientes, que moldam o nosso comportamento desde a nossa infância. Então, hoje nós vamos explorar essas duas síndromes, né? À luz das leis sistêmicas, como elas impactam, então, na nossa vida. Eu tenho certeza aí que muitas de vocês vão se identificar, talvez são a boazinha ou são a salvadora. Então, vocês vão se identificar aí quando vê vocês têm essa síndrome da boazinha, síndrome da salvadora e nem sabiam,
Então, a síndrome da boazinha e da salvadora, né, são características pela necessidade excessiva de agradar aos outros, evitando conflitos a qualquer custo. Aí você se torna boazinha demais, mesmo que isso signifique sacrificar a tua própria necessidade e sentimentos. Então, a pessoa que sofre dessa síndrome da boazinha, frequentemente ela se sente responsável pela felicidade dos outros e tem a dificuldade em dizer não, em se impor, em impor limites. Então, qual que é o padrão sistêmico que causa essa síndrome da boazinha? O primeiro padrão sistêmico é a perca da ordem. Muitas vezes a pessoa com a síndrome da boazinha, ela assume um lugar fora da sua posição no sistema familiar. Ela tende a ocupar um lugar de cuidadora, muitas vezes assumindo a responsabilidade que pertence aos pais ou a outros membros da família. E isso cria uma inversão de papéis que gera o desequilíbrio. Por exemplo, uma filha que sente que deve cuidar emocionalmente da mãe, porque a mãe não tem forças para lidar com as suas próprias dificuldades. Então ela toma as dores da mãe, né? Ela vê que a mãe não está dando conta e ela acaba sendo a cuidadora da mãe. A filha, ela se coloca então no lugar da mãe, porque ela vê que ela acha que a mãe não dá conta, então ela acaba se colocando no lugar da mãe. Ela é mãe da própria mãe. Então ela perde a própria identidade dela e cresce com a sensação de que precisa agradar e cuidar a todos ao seu redor. Então aí há uma inversão de papéis. Na verdade, às vezes você sente que você precisa cuidar da tua mãe e ela acaba saindo no lugar de mãe e ficando no lugar de filha. E vocês acabam ficando confortáveis e crescem assim, tu cresce assim, né, achando que é assim, né? E vocês duas ficam confortáveis num lugar que não é o de cada uma. Vocês invertem os papéis. E daí, desde a tua infância, tu tá trazendo isso, esse desequilíbrio. Então, o outro desequilíbrio é o de dar e o receber. Quando se vive na síndrome da boazinha, a pessoa ela sente que ela precisa dar mais para ser amada ou aceita. Então, esse desequilíbrio, ele impede que ela receba o que precisa e cria um vazio emocional que nunca parece ser preenchido. Então, um exemplo que eu vou dar para vocês, é uma mulher que sempre se dedica aos outros, mas não sabe como receber apoio, amor. Ela tá sempre pensando nos outros, dedicando para os outros. E ela não sabe receber. Então ela só dá, dá, dá. E ela se sente emocionalmente esgotada e frustrada, porque a troca de energia não tá equilibrada, só ela tá dando, ela não tá recebendo. Aí tu me pergunta assim, tá, eu me identifiquei, né? Eu percebi que eu tenho essa síndrome, mas qual que é a solução, né? Sistêmica para mudar isso. Então a cura para a síndrome da boazinha começa realmente ao você reconhecer e restabelecer a ordem familiar. Isso envolve se colocar no lugar correto dentro do teu sistema familiar, assumindo o papel de filha, ou de esposa, ou de mãe, né? Porque você pode ter invertido os papéis também com o teu marido, você tá sendo mãe do marido, né? Ou o teu filho tá cuidando de ti, né? A tua filha. Então, tu tem que perceber, né? Analisar se isso não está no teu lugar e você se colocar no teu lugar novamente. E não o de cuidadora dos outros. E ao equilibrar o dar e o receber,
a aprender a impor limites saudáveis, a pessoa ela começa a se libertar dessa síndrome e encontrar um novo espaço de autoconfiança, de bem-estar. Então você percebe que só você tá dando, você. Porque tu acaba assim, ó, tu sai tanto do teu lugar que tu acaba sendo mãe de todo mundo e cuidando de todo mundo, que tu tá sempre ali, não, eu tenho que cuidar, eu tenho que fazer. E quando vê, tu é mãe do marido, tu é mãe dos filhos, tu é a mãe da mãe, a mãe do pai, a mãe do irmão, da irmã, tu cuida de tudo. E daí, quando tu percebe isso, tu não sabe como sair disso. Então, o primeiro passo é tu reconhecer que você não está no teu lugar e se colocar no teu lugar e impor limites. Não, não vou fazer isso, né? E mesmo que doa. Eu tenho clientes, né, que vêm até mim que quando eu falo para elas se colocar no lugar delas, elas falam assim, Gé, mas é difícil. É difícil porque a minha mãe tá sempre falando as coisas para mim, eu tô sempre, tipo, sendo mãe dela, e agora eu dizer que não, como que eu vou dizer que não? Entende? Então, isso é difícil. Mas quando você tem a consciência de que você não está no teu lugar e você precisa voltar pro teu lugar para você ter uma ordem, para te ter autoconfiança, para te viver melhor, inclusive para tua família viver melhor também, porque eles se colocando no lugar deles também, eles vão viver melhor, eles dão conta, entende? A tua mãe dá conta, o teu pai dá conta, o teu marido dá conta do lugar dele. Aí tudo começa a fluir e um peso sai das tuas costas. É difícil no início, mas depois tudo flui. E eu falo isso com propriedade porque eu também já estive nesse lugar. Eu também já saí do meu lugar de filha, já saí do meu lugar de irmã, já saí outras vezes em outros relacionamentos do meu lugar de namorada. Hoje, graças a Deus, com os conhecimentos que eu tenho, estou no meu lugar de filha, eu estou no meu lugar de esposa e eu estou no meu lugar de mãe. Então, nada está fora do lugar. Mas muitas vezes, sim, eu já fui mãe dos namorados, eu já fui mãe dos meus familiares, né? Já quis cuidar de tudo e de todos. Mas eu consegui ter a consciência de que não estava no meu lugar. E eu estava sobrecarregada e tudo vinha para mim e eu tinha que resolver. Então, quando eu tive essa consciência, eu me coloquei no meu lugar, ficou mais leve e eu dei conta de tudo que era para mim dar conta e cada um deu conta do que tinha que dar conta. E eu achava que eles não iam dar conta, mas eles deram. No início foi difícil, mas depois foi leve, entende? E como que é a síndrome da salvadora? Não é muito diferente, mas a síndrome da salvadora, ela está interligada à ideia de tentar salvar os outros. Então, tu não vai ser só boazinha querendo agradar. Tu vai, além de agradar, tu vai tentar salvar os outros, mesmo que isso significa negligenciar a tua própria vida. E a pessoa com essa síndrome, ela sente a necessidade compulsiva de intervir nos problemas dos outros, tentando resolver o que não está à sua altura, ao seu alcance. O que pode gerar um ciclo de frustrações, de sensações de incapacidade. Então, qual que é o padrão sistêmico, né, que causam essa síndrome da salvadora? Eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar com essa síndrome da salvadora. Inclusive, eu tenho algumas clientes até que estão fazendo o acompanhamento terapêutico que elas já perceberam que elas estavam nessa síndrome da salvadora, tentando salvar os namorados, tentando salvar a família. E no momento que elas tiveram a consciência disso, elas começaram a mudar, a se posicionar. E tudo começou a ficar mais leve. Então, a perda da ordem e inclusão é um dos padrões. Assim como a síndrome da boazinha, a síndrome da salvadora também está relacionada a uma distorção da ordem da família. A pessoa que tenta salvar os outros muitas vezes não está respeitando o lugar de cada um no sistema familiar. Pode estar tentando salvar, por exemplo, o pai ou a mãe, que precisa passar pelos próprios processos para evoluir. Ou então a pessoa assume uma responsabilidade que não é dela. Às vezes tu fica pensando assim,
Ai, mas a pessoa tá passando por isso, não é certo. Ai, o meu pai faz tal coisa pra minha mãe, a minha mãe faz tal coisa pro meu pai. Aí tu acaba tomando a dor do outro e tu acaba protegendo, querendo salvar, tirar e tu sai do teu lugar, né? Então, às vezes a pessoa precisa passar por aquilo para ela evoluir, para ela amadurecer. Ou ela fez um acordo, né? Antes de vir que ela iria passar por isso. Então, tu tá entrando aí num lugar, se metendo em algo que não é teu. Tentando salvar a pessoa de algo que ela tem que passar, às vezes, para evoluir. Então, tu tá se metendo na evolução da pessoa, né? Então, um exemplo que eu vou dar para vocês é uma mulher que ela tenta constantemente salvar o parceiro. E muitas vezes isso acontece, né? Várias clientes já me relataram que elas sempre entram em relacionamentos que elas estão tentando salvar o namorado, né? Tirando ele de situações difíceis, sem permitir que ele vivencie as consequências das suas escolhas, né? E pode ser qualquer outra pessoa, pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser o irmão, né? Então isso impede que ele tome as responsabilidades da sua vida e crie um sistema de dependência emocional. Então, além de tu estar sempre se metendo, tu acaba criando uma dependência emocional, né? E outro padrão é o desequilíbrio do dar e o receber também, porque a pessoa com a síndrome da salvadora, ela sente que ao salvar os outros, ela está dando algo de si mesma, mas na verdade ela está se esgotando e não recebendo o que ela precisa. E essa dinâmica ela cria um ciclo de autossacrifício e muitas vezes de frustração, porque o salvador não é reconhecido da forma equitativa. Então a pessoa ela tá sempre salvando o outro e depois ela vê que a pessoa nem reconheceu que ela fez isso. Às vezes ela reconhece assim, bah, todos os meus namorados eu tentei salvar e nenhum me reconheceu, nenhum fez algo por mim. Só eu que salvava eles e eles não me reconheceram. Entende? Então ela se coloca ainda no lugar de vítima. Então a pessoa sente que ela está dando demais, mas nunca recebe a gratidão ou o reconhecimento esperado, porque ela dá e ela espera receber algo. Porque ela pensa, eu sou a salvadora, você precisa de mim, eu tô te salvando. E como que tu não tá agradecendo? Entende? E o que pode gerar sentimentos, né, de amargura, de desvalorização. Dela se sente desvalorizada, ela fica amargurada, às vezes até braba, com raiva, se coloca no papel de vítima. E isso, além de travar você ficar com travas emocionais, com bloqueios emocionais, você também gera uma dependência emocional. Você também fica dependente daquela pessoa e muitas vezes a pessoa fica dependente de ti. Ou ela vai seguir a vida e você vai ficar no papel de vítima achando que ela ficou te devendo algo, que tu fez muito pra ela e ela não te fez nada. Não fazia nada por você. E ainda assim, tipo, te deixou. Entende? Aí tu me pergunta, tá, já reconheci, sou a salvadora, qual que é a solução para isso? Então, a síndrome da salvadora, ela envolve o reconhecimento que cada pessoa tem o direito de viver a sua própria jornada. Tu tem que entender que não importa pelo que a pessoa tá passando, ela se colocou naquela situação e ela tem que passar às vezes pelaquela situação para ela evoluir. Então, cada pessoa tem a sua jornada. Isso é que nem, tipo, com os filhos. Claro que tu sempre vai querer melhor para os teus filhos, mas às vezes eles precisam cair, ralar o joelho para eles entender, para eles aprender, entendeu? E agir diferente da próxima vez. Talvez não correr, entende? Só que se ele não passar por aquilo, ele não vai saber. Ele não vai sentir, passar pelas emoções, para ele mudar, para ele evoluir, para ele aprender, entende? Então,
papel de salvar os outros não pertence a ninguém. Ninguém está aqui para salvar alguém. Ao respeitar a ordem do sistema, você e permitir que os outros assumam a responsabilidade pelas suas próprias vidas, a pessoa que sofre dessa síndrome, ela pode se libertar desse fardo de carregar o mundo nas costas. Então, a primeira coisa, quando tu perceber que você tem essa síndrome e tu já mudar isso, tentar mudar isso, você já vai sentir uma leveza. Como eu falei, por mais difícil que seja tu começar a mudar isso, tu vai sentir uma leveza, que depois tu vai pensar assim, meu Deus, por que por tanto tempo eu tentei salvar os outros? Eu tentei fazer tudo pelos outros. E daí vai ser leve pra ti, tu vai fazer isso sem culpa. Porque tu vai aprender a olhar pra ti primeiro, em primeiro lugar. E saber que tu pode estar ali com a pessoa, mas tu não precisa fazer tudo por ela. Que ela também dá conta. Então, a troca saudável do dar e o receber, ela precisa ser respeitada. Ela precisa ser restabelecida. Tu precisa aprender que tu dá e recebe de volta. E se você percebe que só você tá dando, então algo tá errado, aí você tem que analisar isso, né? E isso só acontece quando a pessoa aprende a cuidar de si mesma antes de tentar cuidar dos outros. É como eu sempre falo, é que nem num relacionamento amoroso. Os dois, esse é o relacionamento, os dois têm que colocar. Um coloca uma gotinha, o outro coloca uma gotinha. Um coloca uma gotinha e o outro coloca uma gotinha. Aí você percebe que o outro não tá colocando. Aí você se desespera, vai lá e coloca, pra tentar salvar o relacionamento. E você não vai salvar o relacionamento, porque daí você vai estar cuidando da pessoa, fazendo tudo pela pessoa, amando por você e pelo outro. E daí só você vai colocar. Aí saiu o equilíbrio entre o dar e o receber. E só você tá colocando, só você tá colocando. Aí a outra pessoa, ou ela vai ficar nesse lugar porque tá confortável, que você faz tudo, ou ela, tipo assim, vai perder o gosto, o tino da coisa, entendeu? E ela vai cair fora. E daí você vai pensar assim, meu, eu fiz tudo, eu coloquei todo momento. E ele foi ingrato. Ele foi embora. Ele me deixou. Ou a pessoa vai estar sempre acostumada que você vai fazer tudo e o dia que tu não fizer, ela vai, tipo, surtar. Como assim? Tu não vai colocar? Tu sempre colocou e agora tu não quer colocar mais. Entende? Então, você também acaba acostumando mal as pessoas, porque elas vão estar acostumadas com você fazendo tudo. E eu lembro que no momento que eu mudei com algumas pessoas em relação a isso, eles ficaram tipo assim, tá, como assim? Tu não quer mais saber de nós? Tu não quer mais participar da família? Eu disse assim, não. Só que tem coisas que não é mais pra mim resolver, que vocês podem resolver. Né? Eu não sou mãe do fulano, não sou mãe da ciclana. Eu sou eu. Então vocês dão conta. Vocês se organizam aí. Eu vou fazer só o que cabe a mim. Se querem a minha opinião sobre tal coisa, podem me chamar. Mas quando eu estiver no meu lugar, não sair do meu lugar. Tem coisas que eu não posso resolver porque eu não sou mãe, né? Eu sou filha, eu sou irmã. Então, quando eu me posicionei, foi difícil. Mas eu percebi que eles deram conta e fizeram tudo e a harmonia familiar ficou melhor. E hoje, às vezes, eu fico pensando assim, ai, hoje não. Antigamente, eu ficava pensando assim, ai, mas será que eu não fui um pouco grossa? Ai, mas será que, tipo assim, ai, eu não vou estar disponível agora se precisarem de mim, né? Às vezes as pessoas não têm com quem conversar, né? Vem desabafar. Não, mas eu entendi que eu preciso me colocar no meu lugar. E ficou tão leve pra mim, porque daí eu consegui dar conta da minha vida pessoal, da minha vida profissional, do meu trabalho. E antes eu acabava sempre cuidando de tudo, de todos, e não cuidava de mim. E quando eu entrava num relacionamento, eu fazia a mesma coisa. Eu acabava sendo a mãe do namorado. Eu acabava sendo a que fazia tudo, a que organizava tudo. E então eles ficavam com essa dependência porque eles sabiam que eu fazia tudo. E eu ficava com uma dependência porque, tipo assim, eu tinha medo de perder. Eu pensei assim, não, mas se eu não fizer isso, eu vou perder.
eles vão cair fora, entende? Então eu acabava tendo essa dependência emocional e alguns tiveram dependência emocional comigo. Até as coisas começarem a mudar, entendeu? Então, a cura através das leis sistêmicas. Travou aqui. Da síndrome da boazinha e da salvadora são muitas vezes reflexo, né, de desequilíbrios nas relações familiares e de papéis da boazinha, da salvadora no contexto familiar. A síndrome da boazinha e da salvadora são comportamentos que, embora aparentemente bem intencionados, podem esconder padrões familiares e emocionais que geram esse desequilíbrio nas relações e no próprio bem-estar da pessoa. Então, no momento que tu tem a consciência disso, tu consegue mudar. E através dessa visão sistêmica, essas síndromes elas conseguem ser compreendidas como um reflexo de dinâmicas familiares mais profundas e muitas vezes inconsciente, porque assim, ó, tu não percebe que tu tá agindo assim. É inconsciente. Às vezes a tua mãe foi assim, a tua avó foi assim e você acaba sendo assim. Então tu tá seguindo um padrão sem perceber. Às vezes a avó fazia tudo pro vô, era a mãe do vô. Daí a tua mãe cresceu vendo isso, cresceu às vezes até saindo do lugar de filha, sendo mãe dos irmãos também. Aí ela casa, ela acaba sendo mãe do marido. Aí você nasce, você vê isso e você vai repetir isso sem perceber. Aí tu tem um namorado, um marido, tu também vai ser mãe, entendeu? Tu também vai sair do teu lugar. Eu tô dando esse exemplo de mãe porque geralmente é o que mais acontece, tá, gente? Então, essas coisas no inconsciente que moldam o nosso comportamento desde a nossa infância, a gente não percebe. Aí quando a gente começa a ter consciência, que nem eu comecei a estudar, né, as terapias, a terapia sistêmica, que eu comecei a ter consciência que eu fazia a mesma coisa. Que minha mãe muitas vezes fez, que minha avó muitas vezes fez também. Entende? Então, quando a gente percebe, tá repetindo o mesmo padrão. E aí? Quem aí se identificou? Então, o mais importante é que se vocês identificaram, né, que talvez vocês tenham essas síndromes, vocês podem mudar sim. E às vezes fazendo a constelação familiar, a gente entende muitos outros, reconhece muitos outros padrões que você pode estar seguindo também, repetindo também do teu contexto familiar. E você começa a ter um olhar diferente para isso, né? E agindo diferente, tu acaba tendo mais autoconfiança, mais liberdade, viver, tu consegue viver melhor, porque tu vai se sentir leve, tu vai se sentir no teu lugar. E é como eu sempre digo, quando você não se sente leve, é porque você não está no teu lugar. Porque se você está no teu lugar como mãe, como profissional, como filha, como mulher, esposa, namorada, é leve. Se não está leve, é porque você está repetindo algum padrão, porque você não está no teu lugar. E muitas vezes tu tem alguma crença limitante, algo do teu sistema familiar que está te prendendo, que tu não consegue evoluir, tu não consegue crescer, tu não consegue mudar. E muitas vezes assim, ó, quanto mais você fala assim, não, eu sou diferente da minha mãe, eu quero ser diferente da minha mãe, eu não vou ser que nem ela. Não vou ser que nem meu pai. Tu acaba sendo igual inconscientemente. E no momento que você reconhece que eles são como são, através do que eles receberam,
e você se coloca no teu lugar, você honra eles, sem repetir o mesmo padrão. Você vai ter um novo olhar para o teu sistema familiar, reconhecer que tudo foi como foi, o passado é passado e agora você pode fazer diferente. Aí sim, você pode fazer diferente, mas quando você quer fazer diferente julgando eles, não, porque eles são assim assado e eu não vou fazer igual, eu vou fazer diferente. No momento que você olha com um olhar de julgamento, você acaba fazendo igual inconscientemente. Mas no momento que você olha para eles com um olhar de gratidão, entende que eles fizeram o que eles puderam, o que eles aprenderam, aí sim, você pega eles, toma eles no teu coração e você consegue fazer diferente, ressignificando todas as crenças limitantes, todos esses padrões, porque daí você vai identificar mais padrões que você também estava seguindo, que a tua mãe e teu pai seguiam, que os teus avós seguiam, e você entende toda a história, o contexto familiar, e você consegue então agir de forma diferente, mas de forma leve, sem julgamento, e principalmente sem se julgar. Hoje eu não olho para trás falando e pensando e julgando como eu agi, porque que eu agi assim, não. Eu ressignifiquei aquilo e estou agindo diferente, estou leve, estou no meu lugar e ótimo. E eu honro meu pai, minha mãe, todos os meus ancestrais, todos os familiares que vieram antes, e minha vida mudou totalmente depois que eu comecei a ter esse olhar diferente para as coisas. Então, a vida muda completamente quando tu se coloca no teu lugar no mundo. E como eu sempre falo, né, quando você está no teu lugar no mundo, tudo flui. E eu estou aqui para direcionar mulheres a se colocarem no seu lugar no mundo e se tornarem mulheres prósperas, felizes, realizadas, leves, viver com leveza. Então você vai se colocar no teu lugar como esposa, como mãe, como profissional. Né? E através dos atendimentos terapêuticos a gente consegue reconhecer tudo isso, olhar para tudo isso com um olhar diferente. Principalmente no acompanhamento terapêutico, que é onde a gente faz vários encontros, várias sessões, são 6 encontros, né? 6 sessões. Eu trabalho com as terapias energéticas, sistêmicas, com exercícios, com meditação guiada. E a gente consegue olhar para todo esse contexto e a gente vai começar olhando para você no teu autoconhecimento, para você se conhecer, identificar que lugar que você está no teu sistema familiar, se você tem essas síndromes ou outras, né, outras questões. No momento que tu se conhece, tu identifica a tua identidade real. Porque daí você percebe que você estava passando, repetindo padrões familiares. E no momento que você tira esse peso das tuas costas, que você para de repetir esses padrões, daí você se reconhece, se conecta com a tua essência, tu retorna à tua essência. E daí você vai realmente ser a pessoa que você veio ser aqui no mundo. Realmente você vai viver com um propósito. Porque você vai tirar todos os pesos que você está carregando que não são seus, e daí você vai identificar qual que é a tua identidade real, a tua essência real. Aí depois a gente começa a olhar para os relacionamentos, pode ser amoroso, pode ser com os familiares, com os filhos. Então a gente começa a olhar para os teus relacionamentos e depois a gente vai para a tua vida profissional. Para você então se tornar uma mulher próspera, não só com dinheiro, mas próspera em todas as áreas da tua vida e principalmente no teu olhar, assim, quem você é profissionalmente. Aí você consegue se colocar no teu lugar como uma mulher profissional. Mesmo que você trabalhe com CLT, que você seja empreendedora, que você... Não importa. Mas você vai se colocar no teu lugar como a pessoa profissional, entende? Então você identifica todas as tuas identidades. E sem esses pesos você vive muito melhor. Então fica aí essa consciência, né, aí da síndrome da boazinha e da salvadora. Quem se identificar pode comentar aqui embaixo, pode me chamar no direct, comentar aí qual que é a tua história, se você reconheceu que você tem essas síndromes, e a gente pode conversar para você ressignificar isso, para você mudar isso e finalmente identificar qual que é a tua identidade, se conectar com a tua essência, retornar à tua essência, ativar o teu poder feminino, ativar o teu poder pessoal, como mulher, como mãe,
como profissional e viver uma vida leve, feliz e próspera. Então, um ótimo dia para vocês, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. E estarei aqui todas as sexta-feira tomando um cafezinho com vocês às 10 horas da manhã. Um beijão e até mais. Gratidão a quem me acompanhou aqui e gratidão a você que vai olhar a reprise desta live. Um beijão!